Bom, estamos ao vivo, tá certo? Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Estamos aqui, então, na reta final do nosso curso, da qual nós vimos aí uma, uma seleção de textos que falou a respeito de procedimentos, de normativas, de regras, né, do ponto de vista da gestão de documentos nesse ambiente, assim, documentos arquivísticos nesse ambiente digital. E a gente viu, né, o EARC, no caso brasileiro, a gente viu o DOD 5015-2, que é lá do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A gente viu também o MOREC, que é usado aqui no Brasil no sistema judiciário. Né? A gente viu a questão dos bancos de dados, a gente viu as mudanças que a tecnologia tem feito na nossa vida, essa coisa toda. Então, assim, nós estamos assim vendo de uma forma assim bem ampla, né, uma série de questões que impactam a nossa profissão, seja de bibliotecário, seja de arquivista, e que são importantes para a gente aprender, carregar, entender, compreender. Vocês vão atuar nessa área da informação, e eu espero, já falei, já brinquei isso com alunos da outra disciplina, que é de planejamento de unidades de informação, que eu quero ver vocês, né? Quero saber de vocês daqui a algum tempo bem empregados, né? E conhecendo esses conteúdos e aplicando esses conteúdos que nós temos visto aqui, isso que é o mais importante, né? Isso é muito importante para mim enquanto professor. Agora, eu quero que vocês não fiquem tímidos, né? Nós trouxemos aqui uma baita profissional para falar com a gente. Então, se vocês tiverem dúvida, por favor, usem, né? Façam uso do microfone, ou, né, o chat está aqui disponível para todos nós. Por favor, vamos aproveitar essa oportunidade. A Renate, eu tive a oportunidade de ver um curso ministrado por ela e me tornar colega dela no LinkedIn, né, que é a rede profissional. Eu brinco que é o Facebook dos profissionais, né, é uma rede que acaba nos juntando, fazendo com que a gente já ouviu falar de um nome de alguém, a gente acaba tendo aquela pessoa na nossa rede de contatos, e é importante isso, profissionalmente, academicamente também. E nós conseguimos, então, que bom que a Renate aceitou o nosso convite, eu estou muito grato, muito honrado aqui, eu penso que vai enriquecer o nosso curso, né? Nós que estamos nessa reta final, vocês estão preparando aí um trabalho final, justamente falando de um modelo, de um projeto de implementação de um sistema numa empresa. Então, a gente vai falar um pouco de gestão de documentos, gestão de dados. A Renate preparou com muito carinho esse material para vocês. Então, façam valer a pena essa noite. Vamos aproveitar esse momento. Então, Renate, eu vou passar a palavra para você. Fique muito à vontade. O palco é seu, tá bom? Obrigada, Alexandre, pelo convite. Boa noite a todos, né? Então, estou muito feliz de estar aqui podendo falar com alunos que estão estudando e se formando nessa área da informação. Eu que para me apresentar rapidamente, né? Eu tenho uma longa trajetória, né, na área de biblioteconomia, ciência da informação e enveredei muito pela área da tecnologia desde muito cedo, né? Desde 85, quando eu me formei, eu já entrei numa área de mainframe, né, de computadores de grande porte, numa indústria eletrônica, e ali eu nunca mais larguei a tecnologia, né? Já comecei com sistemas automatizados, aí fiquei por 20 anos, né, nessa área de CLT, de empresas, de consultoria, de engenharia, de jurídica, né? Fiquei 10 anos só na área jurídica, e assim, no começo de 2000 eu comecei minha carreira solo, né? E aí eu fui começar a trabalhar com consultoria e tive algumas empresas, né? Algumas trajetórias de consultoria, vários projetos, né? Implantando sempre soluções, né, na gestão da informação digital, né? Sempre em contato com muitas ferramentas. E cerca de 2012, 2010, 2012 eu tive meu primeiro contato com a Data Management Association, que é a DAMA,
que estava chegando no Brasil com a área de governança de dados. Então, foi uma área que eu comecei a olhar e falei, opa, tem alguma coisa interessante aqui, né? Porque a Dama não olhava para os dados como a gente está acostumado a olhar, né? Então, foi, assim, para mim, uma grande revelação. E aí eu fui, então, comecei a seguir a Dama e fui seguindo minha trajetória profissional com muito estudo. Então, fiz meu MBA na área de comunicação e marketing, né? Porque eu pretendia ficar mais nessa área, porque eu já estava trabalhando com sites, desenvolvendo clippings, conteúdos. E aí, depois, como eu estava dando aula na FESP, fiquei 10 anos na FESP, na graduação, agora eu estou lá na pós-graduação. Aí eu acabei indo para o mestrado, né? Fiz meu mestrado na PUC de São Paulo, na área de tecnologias, né? E fiz uma pós também em gestão do conhecimento. Isso sem contar, né? Todos os cursos, outros cursos, e fora o que eu estudo, né? Porque a gente não para. Inúmeros cursos. Inúmeros cursos e inúmeras aulas, dando e fazendo, e continuo fazendo, e continuo aprendendo, né? Então, agora eu estou fazendo um curso livre de SEO, porque eu gosto muito dessa área, inclusive a minha dissertação, né, no mestrado foi na área de busca, né? Então, é uma área que eu sou fascinada, busca. Sou meio obcecada pela busca, inclusive. Então, gente, preparei um conteúdo para vocês, né? Procurei aproximar a gestão de dados da gestão de documentos. Vocês, arquivistas, têm um desafio enorme pela frente com a LGPD, né? Porque vocês trabalham com documentos e esses documentos estão repletos de dados, repletos de aspectos que impactam diretamente, né, na legislação que já está em vigor, né? Então, depois vocês me contam um pouquinho quanto vocês já estão com um pezinho em projetos de LGPD, mas não tem como escapar, né? Porque vai impactar na gestão documental, com certeza. Então, eu fiz essa apresentação, eu vou compartilhar a tela com vocês, né? Não são muitos slides, eu vou devagar, né? E vocês podem ir levantando a mão, podem me interrompendo, né? Então, eu vou trazer para vocês os principais conceitos da gestão de dados hoje nas organizações, o cenário de hoje nas organizações, e, por fim, como a gestão de documentos está inserida nesse cenário, tá? Então, para vocês também poderem observar e ficar de olho em oportunidades dentro das organizações, né? Porque às vezes pode não ter ainda, mas com certeza vocês terão essa oportunidade, tá? Então, vamos lá, compartilhando aqui minha tela, vou passar para vocês, então, vocês estão enxergando, né? Tá tudo tranquilo aí. Vamos lá. Então, aqui, gente, bacana. O que eu queria passar para vocês, né? Então, o mais importante, e que eu acho que é um momento, assim, de muita sensibilidade, né? E de muita fragilidade, né? A gente está vivendo um cenário, né? Um cenário muito caótico, né? Então, as empresas nunca passaram pelo que elas estão passando, então é muito importante a gente contextualizar isso, né? Porque, assim, vocês nunca tiveram aula online, os professores nunca deram aula online, né? Numa graduação, numa pós, então é tudo muita novidade, e as empresas, né, por sua vez, elas nunca trabalharam com tanta gente em home office, né? Então, e esse cenário de incertezas e de um futuro assim, sem a gente ter uma previsão do que vai acontecer, muito bem, traz, né, para as empresas e traz para as áreas, né, de meio da empresa, né, como a área de arquivo, de gestão de documentos, traz muitas inseguranças e muitas novidades, porque quando você fala em trabalhar home office, em trabalhar de forma descentralizada, você está falando, né, numa vulnerabilidade maior da empresa em relação à gestão documental, em relação à segurança, ao acesso, né, a questão de auditoria, de permissionamento, a dificuldade de você capacitar, de você atender
o teu usuário, né, a lidar com as questões da cultura organizacional. Então, é uma série, é um caldo, né, de questões aí que impactam muito e dificultam, né, muito o fazer no dia a dia dos profissionais como vocês, né? E aí, para completar esse caldo, a gente tem, então, a legislação, né, que vem impondo uma série de obrigações e de compliance, exigindo, né, que as empresas se adequem no prazo muito curto, já multando empresas porque elas não estão com a sua segurança devida. Então, a gente está vivendo esse momento de perna para o ar aí, que não adianta muito você olhar para a literatura de 2, 3 anos atrás, né? Porque tudo que a literatura fala em termos de gestão, né, de organização e de cultura organizacional, parece que está obsoleto, né? Então, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que procurar os gurus, a gente tem que olhar para pessoas que estão à frente do seu tempo e que estão imaginando o que a gente tem que fazer, né, para lidar com esse momento tão desafiador, tá? Então, diante desse cenário, a gente tem aqui uma visão, né, das organizações, como se elas ainda estivessem assim, mas elas já estão meio assim, essa pirâmide ela já está meio de lado, digamos, né? Mas de qualquer maneira, assim, você não deixa de ter, de certa forma, né, a importância de ter uma infraestrutura, né, consolidada, né, uma infraestrutura sólida que te garanta que você vai trabalhar em casa ou na empresa, ou sei lá onde você estiver no mundo, você tem que enxergar, né, os níveis da organização, e esses níveis eles têm que ser ágeis e conversarem entre si, e os processos têm que estar redondos, e por eles todos perpassam sistemas de informação, né? Então, documentos são criados, são produzidos e são recebidos o tempo todo, né? Então, seja qual for a estrutura organizacional, ela aparenta ser mais ou menos assim, né? Então, a gente precisa contar com uma infraestrutura. Então, vocês do arquivo, vocês que estão nesse curso, vocês precisam oferecer uma infraestrutura, uma segurança, uma disponibilidade, um acesso aos documentos, né? E precisam responder nas perguntas, né, de uma maneira muito ágil e muito rápida, né? Então, tem um guru que eu gosto muito, que é o Silvio Meira, que é o guru da área de tecnologia e inovação, que criou o Porto Digital lá de Recife, e o Silvio Meira fala assim, né? Ele fala que o tempo colapsou, né? Então, numa apresentação muito recente dele, ele falando sobre assim, o tempo que as empresas estão tomando para tomar decisão. Né? Então, hoje em dia, não dá para esperar esse tempo aqui que a pirâmide sugere, né? Um tempo onde você tem os níveis, né, operacional, tático, estratégico, e até ir para a diretoria, até chegar lá no alto, e aí quanto tempo as empresas vão conseguir, né, tomar uma decisão estratégica. Não temos mais esse tempo. Então, dependendo do tipo de empresa, do tipo de decisão, 1 hora já é um tempo muito grande, né? Então, como que vocês da área de arquivo vão contribuir para que esses documentos sejam encontrados, para que esses dados estejam no sistema, para que essas decisões possam ser tomadas nessa velocidade que o cenário novo exige, né? Então, vocês têm que contar também com uma infraestrutura para isso, né? Então, isso vocês precisam criar. Então, eu vou trazer aqui, vou colocar na mesa, né, alguns conceitos, né, muito importantes para mostrar para vocês aonde está o cruzamento aí, né, da gestão de dados com a gestão de documentos, né? Então, a primeira definição que eu trago é a definição da governança de dados, tá? Quando eu falo em governança de dados, vocês devem ter ouvido falar já nesse termo, pode ser que uma empresa não tenha uma área, pode ser que ela não tenha tamanho suficiente para ter uma equipe, mas ela tem que ter a cultura, ela tem que ter o conhecimento, tem que ter os procedimentos, ela tem que ter tudo relacionado à governança, mesmo que a área não se chame governança de dados, porque qualquer empresa ela tem que ter uma governança corporativa,
né? E dentro da governança corporativa, que é onde é o local da empresa onde se faz o alinhamento estratégico da empresa com o negócio, existe a governança de TI e existe a governança de dados, né? O que acontece é que muitas vezes essa governança de dados vai parar na TI, né? E normalmente o que se recomenda é que a governança de dados seja da área de negócios da empresa, tá? Ah, não tem uma área de negócios também? Ok, então ela vai ser de uma outra área que não seja a TI, que deve ser criada ou que deve ser desmembrada para que possa ter uma equipe olhando para essa governança. Então, essa governança ela vai definir as políticas, os padrões, os processos, as estratégias. Então, ela que ela é como se ela fosse conduzir uma orquestra, né? Como se ela fosse o maestro da orquestra. Então, ela vai ter que dizer como que a empresa vai ter que funcionar na gestão de dados, em relação à gestão de dados. Então, vocês que estão trabalhando com gestão de documentos, os documentos são repletos de dados. Então, muito possivelmente, vocês começam nesse momento a ter uma aproximação com essa área de gestão de dados também, né? Então, já a gestão de dados, ela já é um conjunto, né, de processos e procedimentos que já vão fazer, já são hands-on, já bota a mão na massa, porque eles vão gerenciar, eles vão trabalhar com a preservação dos dados, eles vão garantir que os dados, que a gestão do dado seja aderente à necessidade que o negócio exige, né? Independente da empresa. Então, a governança de dados vai definir, a gestão de dados vai fazer, né? Então, se você está trabalhando com gestão de documentos e está se preocupando com os dados, você está se preocupando com a gestão de dados também. A questão é que quando a gente fala de dados, na nossa visão, né, de ciência da informação, a gente tem uma visão muito mais de dados estáticos do que dados dinâmicos, né? E nas organizações a gente fala muito de dados dinâmicos, e aí começam a aparecer algumas diferenças, né? Mas é importante vocês, então, entenderem, para começar, a diferença, então, entre governança e gestão. Por incrível que pareça, tem muita empresa que faz confusão e que não entende, e que não consegue separar. Vocês podem, inclusive, querer trabalhar numa área de governança de dados sem trabalhar na área de gestão de dados, tá? Vocês não precisam conhecer, eu vou mostrar para vocês como seria isso, tá? Um outro conceito, um outro elemento importante para eu apresentar aqui para vocês é o DMBOK. O DMBOK é o manual de dados, tá? Então, da mesma forma que existe o PMBOK na área de projetos, né? Se vocês quiserem se certificar em gestão de projetos, vocês têm que estudar, né? Todos os body of knowledge da área de gestão de projetos e tirar a certificação. Se você for se certificar em gestão de processos, vocês têm que fazer vocês têm que estudar o BABOK, que é o Body of Knowledge da área de processos. E da mesma forma existe, então, o DMBOK, que é na área de dados, tá? Então, na área de dados, existe esse manual que está na versão 2 em inglês, né? Vocês podem comprar na Amazon, se vocês estiverem nessa área. Não recomendo a versão em português, tá? Porque existe muitos erros de tradução, mas o inglês dele é uma bíblia para quem está nessa área. E existe, né, um framework, né, da Dama, que foi quem criou o DMBOK, um framework da Dama que é uma visão, né, uma visão das 11 disciplinas que impactam, né, na governança de dados, tá? Então, aqui você tem, um pouquinho, aqui. Você tem aqui as 11 disciplinas, tá? Então, vocês veem que a governança de dados, ela está no centro, ela é uma das 11 disciplinas, e aí vocês têm, né, permeando todo o framework da Dama, aí vocês têm a qualidade de dados, arquitetura de dados, modelo de dados, segurança, metadados, documento, conteúdo, dado mestre, né, dados de referência. Então, existem muitas áreas desse framework que vocês podem atuar dentro da gestão de dados sem precisar ser da área de TI,
tá? Não precisa ser da área de TI, são algumas dessas disciplinas que eu diria que são mais voltadas mesmo para os profissionais de TI, como, por exemplo, a questão da segurança de dados, né? Como a parte do armazenamento de dados, a parte de arquitetura de dados, tá? Mas metadados é um termo conhecido pela área de arquivista, né? Vocês vão ver que dado mestre, dado de referência que eu vou apresentar para vocês, também é, né? E qualidade de dados é um conceito fundamental para quem trabalha, né, na área de gestão de documentos também, né? Na hora de você estruturar os dados, levar os dados para um sistema, né? A qualidade de dados ela é muito importante. Então, tem algumas áreas aqui que são fundamentais, né? Por que eu estou apresentando esse framework da Dama? Porque aqui vocês vão perceber que, se vocês quiserem implantar, né, gestão de dados dentro da organização, vocês vão ter que olhar para todas essas disciplinas, né, porque ela é ampla. A governança de dados, ela contempla toda essa gestão, né, de todas essas áreas, né? E a gestão de documentos, em que ela é uma das camadas aqui, ó, documentos e conteúdo, né? Então, ela está inserida na governança de dados também, porque hoje em dia, gente, não dá para conceber fazer gestão documental sem fazer gestão de dados, né? Governança de dados. E não dá para conceber implantar projetos de LGPD sem se preocupar com a gestão documental, né? Porque não tem como. Aliás, eu não consigo conceber nenhum projeto nessa área de governança e gestão de dados sem antes a empresa ter um tratamento e ter uma política de gestão documental. Né? Porque eu acho que essa política ela é essencial para que você comece a enxergar, né, os dados, para você começar a significar a informação na organização. Né? Então, sem essa qualidade de dados e sem os dados no sistema, você não significa. Né? Então, aqui você tem. Aqui eu vou trazer para vocês, né, alguns conceitos importantes, por exemplo, né, como que a governança trabalha, qual a visão da governança de dados, né? Então, ela trabalha com 3 tipos de dados. Então, a gente tem, por exemplo, vocês normalmente trabalham com dados estruturados. Por quê? Porque você já tem lá um documento, você tem um contrato, uma proposta, né, um relatório, qualquer que seja o documento, ele já é estruturado, porque você consegue olhar para o documento e identificar quais são os metadados que você tem que colocar naquele sistema de informação, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, dados de alunos matriculados numa faculdade, por exemplo, seria pegar todos os dados de vocês, alunos da disciplina na UFMA, na UFAM, e jogar para dentro, então, de um sistema de informação de uma forma simples. Só que o ambiente organizacional hoje, ele é mais complexo. Ele tem hoje uma quantidade muito grande de dados semi-estruturados, né? Porque são dados que estão muito assim soltos em planilhas, né, em e-mails, em documentos Word, que ainda não foram para um sistema de informação, né? Então eles começam a se tornar um desafio para as organizações em estruturar esses dados para que você consiga, né, criar camadas, né, de inteligência para conseguir extrair a informação estratégica para a organização. Né? Então, se você não tem o dado estruturado, se você tem uma quantidade muito grande de dados semi-estruturados, você começa a ter uma dificuldade. E isso acontece muito. Tem muita empresa que tem banco de dados e sai criando planilha, né? E planilha, filhote de planilha, né? E isso é muito sintomático, né? Porque quanto mais planilhas você cria, mais você vai perdendo o controle da situação, mais você vai criando dados semi-estruturados e mais você vai tendo dificuldade em ter informação estratégica, né? E aí você entra na terceira forma, que é a forma mais complexa, que é a forma do dado não estruturado, que é aquele dado que você pode coletar, por exemplo, né, de uma rede social, né? Então a empresa está lá
pegando dados de consumidor, né? Ou então você tem lá vídeos, você tem imagens, você tem áudios que você não trabalhou aquele conteúdo, então você não sabe o que tem lá dentro. Por exemplo, vocês já pararam para pensar assim, quanto conteúdo rico que tem em todas essas lives que foram criadas nos últimos 2 anos e que a gente não consegue recuperar se não assistir a live inteira, porque ninguém parou para indexar aquele conteúdo para você conseguir fazer uma busca e falar, olha, a Renate falou sobre Big Data no momento 11, no minuto 11 daquela apresentação. Então, vai lá e pega o minuto 11. Então, isso acaba, é conhecimento que se perde, né? Porque você não fez a indexação. Então, é aqui que entra muito o Big Data, porque aí o Big Data nada mais é do que as tecnologias necessárias para você trabalhar com dados que são um volume muito grande, muito, né, e sem numa velocidade muito grande, uma variedade muito grande, né? Então, você começa a ter que trabalhar mais com ferramentas apropriadas para o Big Data, né? Então, gente, vocês estão aqui no mundo do estruturado, tá? Mas é importante vocês conhecerem que existem esses 2 outros mundos, né? Que a organização trabalha na questão da gestão do dado, né? Então, e aí, 2 outros conceitos importantes aqui, né? A área de governança de dados, ela trabalha com 5 tipos de dados, né? Então, e vocês da área de gestão de documentos vão trabalhar basicamente com os dados mestres. Talvez vocês não conheçam essa definição ainda, não sei o quanto vocês conhecem, mas são dados que vão, que são os dados mais ricos para a organização. É o nome do cliente, é o nome do fornecedor, do nome do produto, né, no nome das lojas, né? Então, são dados que são essenciais, dados que vão acompanhar a organização por toda a vida útil dela. Você não vai nunca jogar fora um dado de um cliente, um nome de um cliente que foi seu cliente um dia. Então, esses são considerados os dados mestres, e eles são utilizados para todas as transações que a empresa for fazer, né? Porque tudo que a empresa for fazer vai estar relacionado de alguma forma com os dados mestres. E aí começa a entrar, antecipando um pouquinho, para ampliar o conhecimento, o conceito e as sinapses de vocês, aqui estão os dados pessoais, tá? Aqui estão os dados que a LGPD pede para cuidar, pede para olhar. Então, quando vocês estão com documentos, estão fazendo a gestão documental, vocês têm que começar a identificar quais são os dados mestres daquele documento, né? Então, quais são as entidades, né, que a gente fala? Então, dentro do modelo entidade relacionamento, de um banco de dados relacional, normalmente são as entidades, que são exatamente o cliente, o produto, vocês, alunos, são dados mestres, né? Então, além do dado mestre, existem os dados de referência, né? Então, as referências são os dados que são relacionados aos dados mestres, né? Então, por exemplo, que complementam, né? Então, por exemplo, a gente pode dizer que sobre os alunos da faculdade, da universidade, as disciplinas, né, e as notas podem ser uma referência daquele aluno em relação ao desenvolvimento dele naquela disciplina, né? Então, o CEP, por exemplo, em relação ao endereço de vocês, o código do produto. Então, são atributos, são qualidades que a gente atribui àquela entidade, àquele dado mestre, e são dados de referência. Esses dados de referência, eles são importantes a gente conhecer bem a definição para começar a separar o joio do trigo, né? Para começar a falar, bom, eu preciso me preocupar com eles, em que momento, né? Porque aí, quando eu estiver trabalhando o ciclo de vida do dado, aí eu vou precisar saber que dado é esse, e aí para saber por quanto tempo eu vou ter que armazenar esse dado dentro do meu ambiente, né? Mas é importante vocês saberem de antemão
que o mais importante aqui são para vocês são os dados mestres. E aí você tem também os dados transacionais, né? Os dados transacionais são os dados que a gente usa assim momentaneamente, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma compra, então você vai pegar o valor do produto, vezes quantos produtos você vai comprar, e você vai fazer uma transação naquele momento, e aquele momento vai gerar um valor da compra, que é o valor da transação. Então, o valor daquela transação, ele vai para o dado histórico, né? Mas ele não precisa ser guardado por muito tempo. Você tem ali apenas uma curva que vai dizer, olha, no último ano a gente teve uma venda de tanto para um produto, de tanto para aquele produto, ou então eu posso usar, por exemplo, a média dos alunos de uma sala de aula, olha, o pessoal do curso passado teve uma média de aproveitamento de tanto, o pessoal desse ano teve de tanto, então eu vou usar a soma desses dados históricos, eu posso usar muito para análise preditiva, né? Eu posso projetar simulações e situações, né, como está acontecendo agora com a Covid, né? Então, a Covid vai gerando, a partir dos dados mestres, que são das pessoas que se contaminam, né? Ela vai gerando os dados referenciais, que são da onde que estão essas pessoas, né? O que elas já tomaram de vacina, né? E ela vai tomando as doses de vacina, ela vai ganhando os seus reforços e vai, então, formando essa curva histórica para você poder ter o acompanhamento dos casos, para poder tomar medidas de políticas públicas e etc., né? Então, para vocês entenderem a diferença entre os dados, para poder alinhar, né, alinhar a linguagem, né, que isso é muito importante. Aí um outro conceito que eu trago para vocês, que é muito importante na gestão do dado, existe o conceito de maturidade de dados, tá? Cada empresa está num determinado grau, né? Então, é muito, muito importante, quando você vai fazer um projeto de governança, de gestão de dados, e quando você está trabalhando com gestão de documentos, e agora que está entrando a LGPD, você ter um diagnóstico muito preciso sobre qual é o momento desse grau em qual grau você está, né? Existe o graus que normalmente assim alguns institutos como o CMMI definem 5 graus, né? Porque vem essa cultura, essa técnica, ela vem da área de software, né? Que a área de software tem 5 graus de maturidade. Então, o modelo, né, do Data Maturity Model, né, ele vai dizer o quanto a sua empresa está madura em relação aos dados. E aí entra o trabalho da gestão documental também, né? Então, para o dado ser muito maduro, ele tem que ter dois conceitos assim muito fortes. Ele tem que ser um dado único, você tem que confiar, tem que saber que só existe aquele dado, né, que não existe duplicidade de registros, não existe o mesmo documento escrito de forma diferente, como se fosse um outro registro, e ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser confiável, ele tem que ter uma fonte de informação, uma fonte que ele possa dizer, bom, então, de fato, a fonte é primária, de fato, aquele dado veio de uma fonte confiável, então eu posso usar essa informação, né, para tomar uma decisão, tá? E é isso que as empresas estão buscando hoje, né? Estão buscando desesperadamente porque elas não conseguem enxergar, elas não têm qualidade de dados dentro da empresa, elas não têm cultura, porque a qualidade de dados é uma área, né? Uma área da gestão de dados, vocês viram ali na pizza. Então, envolve muitos aspectos para você implantar um controle de qualidade efetivo, né? Você pode trabalhar com a qualidade de dados no momento da prevenção, quando você está começando um projeto, e você pode trabalhar com a qualidade de dados no momento da correção,
quando você já estiver dentro de uma empresa e se deparar com uma situação caótica e sentir que precisa fazer um trabalho de higienização, né, de profiling dos dados, e aí você vai ter que fazer, talvez contratar uma empresa, talvez vai ter que atrasar um projeto, tá? Mas não adianta fazer como algumas empresas fazem, como eu já vi fazendo, já participei de projetos, onde a empresa compra ferramentas de BI, por exemplo, para criar camadas de inteligência de negócio e não tem a qualidade de dados, né? Então, se ela não tem a qualidade de dados ali, ela não consegue enxergar, não consegue ter os dashboards, que são os indicadores, né, que ela vai poder visualizar, ela não consegue enxergar nada, porque ela está capenga ali nos dados, né? Então, quando vocês forem implantar, né, os sistemas de vocês em gestão documental, vocês têm que se preocupar muito com esse aspecto do controle de qualidade e com a aderência, né, desse controle e dessa gestão de dados, né, com base na LGPD. Né? Então, a LGPD traz, né, essa visão, traz esse ciclo, né, da qualidade de dados, né, do ciclo do dado, e vocês têm que se preocupar com isso. Aí, o que acontece, né? O que acontece? A gente tem aqui, né, a GDPR, que começou na União Europeia, que acabou forçando e acelerando a LGPD aqui no Brasil, né? E agora nós temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que trabalha para fiscalizar e para fazer cumprir essa lei. No mundo da governança e da gestão de dados, a gente tem isso, né? No mundo dos documentos, a gente tem um decreto, além da lei arquivística, tá? Não vou entrar na legislação de arquivo aqui, mas só queria pontuar esse decreto, que é de 2000, acho que é 2018, né? Acabei não colocando o ano aqui, mas ele é sobre a digitalização de documentos, né? Então, tem um conflito aí, tem uma questão que não bate com a LGPD aqui, né? Nessa questão de eliminação, de guarda, né? Então, a área de arquivo, né, ela tem uma cultura diferente da área de tecnologia, né? Então, como que isso vai se dar, né? Então, a gente está no momento de muitas discussões, está no momento que é muito importante a gente acompanhar muito bem as resoluções que forem saindo. Então, por exemplo, a NPD já tem soltado algumas resoluções, tem soltado alguns guias interessantes, o Econarc, né, a parte toda de arquivo também, né, todas as resoluções de arquivologia também já estão olhando para essa questão também, né, e vocês com certeza estão começando a se deparar com esses aspectos, né, do ciclo de vida dos documentos versus o ciclo de vida dos dados, né? Então, como que fica essa questão assim, né? Porque no arquivo eu tenho que guardar e a lei me obriga a eliminar, e aí, né, a LGPD me obriga a eliminar, e aí me eliminar o quê? Aqueles dados mestre que são relacionados dados pessoais que não preciso mais usar. Então, como que eu vou trabalhar com esses dados? Primeiro assim, né? A gente está no momento onde vai ser muito difícil para quem trabalha com um arquivo, né, conseguir identificar dentro do sistema legado, né, das empresas, fazer um levantamento sobre qual é o impacto da LGPD sobre a gestão documental, principalmente a gestão documental física, porque a LGPD impacta também, né? Não só sobre o digital, como também no físico, né? Então isso vai ter um impacto direto. E aqui eu trago para vocês, então, o artigo da LGPD, que trata, né, do ciclo de vida dos dados, né, até a sua eliminação. Então, aqui vocês têm que olhar, né, por exemplo, a tabela de temporalidade na gestão documental, né, para todos os instrumentos que vocês têm na gestão documental e como esses instrumentos vão se adequar à LGPD nesse caso, né? E então eu digo para vocês que um grande desafio aí vai ser vocês conseguirem identificar, né, dentro do legado, porque a gente tem um outro grande problema, né?
a maneira como esse legado está guardado dentro das organizações, né? Então, a LGPD, ela cria regras para a retenção dos dados, ela obriga as empresas a eliminar as informações quando não forem mais necessárias, mas a maioria das empresas não sabe onde está esse conteúdo, né? Não sabe e quem está autorizado a acessar o conteúdo. Então, os desafios da LGPD em relação ao legado e à documentação física, principalmente, são muito grandes hoje. Né? Hoje você encontra muito legado da empresa, por exemplo, em caixas arquivo armazenadas em empresas de guarda de documentos, muitas delas sem tratamento adequado, sem indexação de documentos, sem uma visão de quais são os dados mestres, né, para você poder identificar, sem você ter só com a imagem, às vezes, né? Então não tem indexação de metadados, você não consegue saber quais são os metadados. Então, eu já vi várias empresas passando por isso, né? Então, empresas falam, vamos digitalizar e vamos guardar. Só que a digitalização foi só imagem. E aí, na hora de você querer recuperar, não adianta, né? Porque você tem que pegar um por um para poder encontrar. Tem que olhar imagem por imagem. Então, quem tem, de fato, hoje, um ambiente onde tem um legado que está digitalizado, que está indexado, que está controlado e que você possa, né, trabalhar e trazer esse legado para dentro do projeto, para poder, né, mitigar os riscos em relação às questões que a LGPD obriga, né? Então, hoje são poucas as empresas que estão nessa condição, tá? E aí, então, esse decreto federal, né? Então, ele foi criado antes da LGPD. Então, o que acontece? Você tem que agora, você está numa situação que a lei prevê que, salvo os documentos de valor histórico, os demais podem ser descartados, né? No caso aqui do decreto. Então, desde que tenha sido realizado as técnicas, né, de ser assinado digitalmente, de seguir padrões técnicos mínimos previstos, né, com a qualidade da imagem, com as cores, etc., né, e conter os metadados. Então, assim, né, tem que olhar para essas adequações, tem que acompanhar essa legislação de muito perto, né, e tem que saber o quanto também esse decreto pode vir a ser alterado também, né, para poder fazer uma adequação à lei. Então, são questões que estão vindo aí, né, e que impactam direto. Então, eu acabei de dar uma disciplina, né, para pós-graduação lá de governança de dados, e lá tinha muitos alunos da área de arquivologia também, e eles estavam exatamente nesse dilema, né? Eles estão exatamente nesse momento de ter que assim, tem que ver como que eles vão responder a tudo isso, né? Porque eles não sabem. Então, as empresas estão contratando consultorias para resolver as questões da LGPD, que não está olhando para a questão dos documentos, para a gestão documental, e que, por sua vez, não sabe o que fazer em relação à gestão dos dados, né, que contidos nos documentos, né? Então, é um momento delicado, é um momento que todo mundo está aprendendo, que está mudando para todo mundo, então a gente tem que agora só ter consciência disso para ir com calma e tomar decisões à medida que que as urgências nos obrigarem, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer é eu trouxe aqui, né, além dos desafios, eu trouxe algumas recomendações que eu acho que é o que a gente pode tentar fazer hoje para tentar minimizar, né, minimizar os problemas lá na frente, né? Então, como desafio que eu enxergo implantar a gestão de dados com a gestão de documentos, né, que é trazer os projetos para frente, né, para frente da importância da empresa, né, que não valorize e não dá o espaço devido, né, para a gestão documental, identificar os dados armazenados em documentos físicos, né, então esse é um belo desafio, né, dependendo do perfil da organização, identificar quais são os dados mestres dentro desses documentos já estruturados, eventualmente trabalhar também com esse alerta em relação aos documentos, principalmente
semi-estruturados, tá? Então, acho que é um momento importante. Por exemplo, se você tem uma planilha com dados mestres de cliente e essa planilha não está lá, tá lá passeando pela rede, né, pelo e-mail das pessoas, né? Então ela está muito mais vulnerável a sofrer um vazamento e poder ir parar num lugar onde não deveria e ter os dados dos clientes naquela planilha. Então, então é muito, muito importante vocês participarem, né, desse projeto e alertarem a empresa para essas condições. Então, quanto mais você puder eliminar os dados semi-estruturados, criar ambientes de bancos de dados para você poder trazer e estruturar todos os dados, melhor, tá? Então, com isso, você identifica os documentos, e aí você, outro desafio sabe onde que eles estão, de que forma eles estão organizados os dados, né? Porque também você não tem a visão de todos os documentos, né? E aí aplicar as políticas de gestão documental alinhadas às políticas de governança de dados, né? Então, se você já tem as políticas, você tem que adequar. Se você não tem, você vai precisar criar para poder, então, alinhar as estratégias vindas das áreas de governança, né? E aí eu repito, se não tem área de governança, não tem problema, mas o importante é ter alinhamento estratégico, né? Isso é fundamental. E aí, assim, um outro problema, um outro desafio grande é assim, a quantidade de cópias que existem do mesmo documento, né? Às vezes na mesma rede, né? Você encontra várias cópias, né? Às vezes em caixas diferentes, né? Porque vieram de áreas diferentes. Então, são situações que vocês vão precisar, à medida que vocês forem implantando o projeto e os problemas forem surgindo, aí vocês vão criando formas, né, de controlar aquele problema, né, e de ir resolvendo aquele problema, né? Então, tem situações, projetos muito novos hoje, que a gente não consegue prever tudo que vai acontecer, tudo que pode acontecer, né? Então, a gente tem que, às vezes, tem que trocar a roda com o carro em movimento, às vezes a gente tem que realmente ir resolvendo à medida que o problema for aparecendo. Por exemplo, quando você vai fazer um diagnóstico, né? Você as coisas vão surgindo aos poucos, né? Você não vai descobrir tudo de uma vez. Você começa fazendo uma entrevista, você começa indo numa área, olhando um sistema, rastreando a linhagem de um dado para ver de onde aquele dado surgiu, né? Qual que é o problema daquele dado. A hora que você está trabalhando com qualidade de dados, é igual, né? É igual. Então, como é que você vai saber da onde vem o problema? Você tem que descobrir em qual sistema de informação que tem aquele dado para você conseguir chegar na origem do problema, na causa raiz do problema, para daí você conseguir resolver, né? Outro dia me contaram uma historinha assim, tinha um consultor que encontrou numa empresa o nome de uma pessoa assim, né? Por exemplo, Alexandre, 3 pontinhos, D, 3 pontinhos, Souza, né? Aí ele falou, mas caramba, né? Que 3 pontinhos é esse, né? Depois dos nomes, e separando os nomes. E todos os nomes assim, com 3 pontinhos, num banco de dados. E aí, o que ele fez? Ele foi lá na modelagem de dados, né, onde tinha a matriz, para poder saber de qual sistema de informação que vinha aquele dado. Aí ele descobriu que ele vinha lá do CRM, e ele foi, então, no CRM, no departamento mesmo, na área de CRM, encontrar a pessoa que fazia o cadastro daqueles dados. E aí acontece o seguinte, aí o cara falou para ele, olha, a minha tecla de espaçamento não está funcionando, por isso que eu estou colocando 3 pontinhos. Então, vocês imaginam isso, né? Então, chegar nessa situação. Assim, são situações assim até engraçadas, mas os problemas de qualidade de dados assim tem muitas histórias aí, muitas. Eu posso contar vários causos aí de qualidade de dados. Então você tem que ter um controle, né? Você tem que procurar rastrear isso, e isso às vezes é um desafio. Às vezes, porque tem a questão cultural aí, né? A cultura é como se fosse uma pessoa na empresa. Ela pode provocar grandes danos, né, dentro de um projeto, se ela não está muito alinhada, né?
Aí, então, eu deixo como recomendação para vocês, né? Eu deixo a importância de fazer parcerias internas dentro da empresa, né? Principalmente em relação à mudança cultural, muito importante, porque projetos desse porte, eles exigem mudança cultural, exigem uma visão, exige que todo mundo entenda o que está sendo feito naquele momento para poder participar e colaborar e fazer com que o projeto seja um sucesso, né? Eu deixo também a implantação de um sistema eficiente de rastreamento que você permita encontrar qualquer arquivo rapidamente, né? Então, você tem que ter você não pode trabalhar, né, sem conseguir saber onde está aquele documento, você tem que ter uma forma de controles eficazes, né, para você ir atrás das informações, né? Então, buscas, relatórios, né, podem ajudar bastante. Análise do ciclo de vida do documento à luz da LGPD, né? Então, agora vocês estão com um pouquinho de visão em relação ao que é a LGPD, e agora vocês sabem que existe um ciclo de vida de dados dentro da LGPD, que existem dados mestres, né? Que são os dados primordiais dentro das empresas, que estão contidos em praticamente todo tipo de documento, então você tem que olhar para aqueles dados e saber, né, estipular um ciclo de vida para aqueles documentos com base naqueles dados contidos nos documentos, né? Então, isso vai ser muito importante. Criar ou adaptar as políticas de gestão com base nas políticas de dados da empresa, tá? Então, não desassocie, sabe? Não tente trabalhar sozinho. Crie, né? Crie comitês, trabalhe em grupos multidisciplinares, procure, então, trazer ou entrar num grupo ou trazer pessoas de outras áreas para você conseguir definir políticas que sejam políticas sustentáveis, políticas que estejam, de fato, alinhadas com a estratégia da empresa, né? E busque sistemas de gestão documental para poder apoiar vocês nisso tudo, né? E isso é muito importante, na hora que você vai alimentar um sistema, em que sistema que você vai fazer, né? Tem que ser um sistema parrudo, tem que ser um ECM, talvez, né? Um Enterprise Content Management, que dê para você condições de implementar workflow, né? Fluxos de trabalho, ciclos de vida, né? Tem muitas ferramentas de governança e de gestão de dados hoje no mercado que permite você fazer todo esse processo de rastreamento e de controle do ciclo de vida do dado, tá? Então, se vocês forem trabalhar nessa área, saibam que vocês podem contar com muitas ferramentas, né? Então, se você trabalha com dado estruturado, é um tipo de ferramenta, se você trabalha com dado não estruturado, vai ter que ser outro tipo, mas, de qualquer maneira, você está num momento, num cenário, onde a gente conta com tecnologias robustas para resolver as questões, né? Eu diria que a dificuldade maior, ela não está na tecnologia em si, ela está nas pessoas, né? E na maneira como as pessoas vão implementar essa tecnologia, né? Porque às vezes assim a implementação ela não é enxergada, ela não é vista da forma sistêmica como ela deveria, e ela acaba sendo implantada de uma forma capenga, e isso acaba provocando problemas, né, no resultado, né, com certeza. Então, acho que esse é o principal problema que a gente tem em relação à tecnologia, são pessoas e culturas, né, diferentes. Aqui eu deixo minhas referências bibliográficas, tá? Tem algumas referências interessantes aqui, né? O livro do Barbieri é maravilhoso, Governança de Dados, né? Prática, Conceitos, Novos Caminhos, eu considero ele uma bíblia, um livro super gostoso, super completo, recente, né? Que você tem todo o DMBOK 2 já no livro, né? Depois você tem a BLR Data, que é uma empresa de governança de dados, cujo presidente da Dama também é o presidente da empresa. Aqui você tem muitos artigos
bacanas para você ler, artigos assim, para quem que está se iniciando na área. Você tem aqui o próprio DM-BOK, né, que é o guia da dama, que você pode comprar na Amazon, né, que é a última versão. Tá para sair a versão 3, então é interessante dar uma olhada na Dama International para saber qual a previsão da versão 3 antes de comprar a versão 2, né? Tem aqui o meu site com o meu blog, tem alguns artigos bacanas também relacionados a esse assunto, né? Tem várias lives minhas aqui, né? Me sigam no Instagram, né? Principalmente, ali vocês vão ver várias lives que eu tenho feito assim desde outubro, tem umas 8 lives lá para vocês assistirem, e tem algumas sobre qualidade de dados, sobre governança, sobre gestão de dados, então acho que vocês podem aproveitar bastante, tá? E fico, então, à disposição para a gente continuar a conversa aqui por mais um tempo. Se vocês quiserem fazer perguntas, bater um papo, vamos abrir os microfones e vamos conversar, ok? Então, gente, e aí? Estão aí, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma observação? Foi tudo novo para vocês? Vocês já conheciam? Alguém tá com projeto de LGPD? Quer contar um pouquinho? Não. Boa tarde, boa noite. Aqui Boa é Eli noite. que está falando. Eu só queria endossar essa última fala a respeito da implementação de sistemas, ou quando você vai dessas ferramentas que visam otimizar, né, a, a produtividade ou a relação que a organização tem com os dados que são produzidos. A gente sempre esbarra nessa questão de não haver um treinamento para como que as pessoas elas vão lidar com essas tecnologias. Simplesmente adquirimos um software justamente para você essas ferramentas de gestão, mas assim as pessoas não são treinadas para como deve utilizar isso para produzir os resultados esperados, né? Acho que eu já trabalhei numa instituição que era constantemente éramos estados a produzir relatórios e utilizando ferramentas das quais a gente não dominava. Então, acho que era tudo meio que a gente tinha dedutivo, a gente ia ter que ir vasculhando, né, clicando nos ícones e tal, e da forma que a gente entendia, e a gente nem sabia se estava certo, se era justamente aquilo que eles esperavam da gente, né? Uhum. Eu já encontrei muitas empresas comprando assim, tipo software de grife, né? Porque o pessoal faz isso, né? As empresas fazem isso. Vamos comprar o top de mercado, porque assim a gente se garante, né? Porque se der errado, o problema não foi nosso, né? Porque a gente comprou the best. Mas às vezes você não precisa do the best para você fazer, às vezes você precisa simplesmente fazer, e aí para fazer você tem que conhecer, tem que dominar a ferramenta, né? Então, eu costumo fazer uma analogia com uma Mercedes andando nas 7 horas da manhã numa avenida de rush, né? Quer dizer, não adianta, ela pode ser uma Mercedes, mas ela não vai conseguir desempenhar aquele papel. Então, de repente, eu não preciso de uma Mercedes naquele momento, né? Então, as empresas falam, puxa, mas eu tenho SharePoint aqui, eu já ouvi muito isso, eu tenho SharePoint aqui e a gente não consegue resolver o problema? Como assim? Eu falei, mas não é o SharePoint que resolve o problema, são as pessoas que resolvem o problema, né? Então, e cadê as pessoas? Cadê o treinamento que as pessoas têm que receber? Cadê o conhecimento que elas têm que ter da solução? Porque, às vezes, numa mesma ferramenta, você pode implementar vários tipos de solução, porque aí você tem que criar a arquitetura, né? Então, é como, por exemplo, o Workspace do Google, né? Eu faço muita implantação de Workspace de Google, né, em empresas. Então, o Workspace é uma delícia de trabalhar, né? Muito bacana. Mas cada empresa é uma solução, é uma arquitetura diferente. Porque é a arquitetura da informação. É a mesma coisa que você construir um site. Você construir um site hoje, amanhã você vai construir outro, é um site completamente diferente.
é uma taxonomia diferente, uma categorização, uma lógica diferente, né? Então isso se aplica em ferramentas também, né? Então, assim, para você conseguir explorar o potencial de uma ferramenta, você tem que saber primeiro o que você precisa, né? E muitas empresas, elas antecipam esse processo, né? Elas primeiro vão buscar a solução e depois elas vão olhar para o problema delas. Bom, mas agora que problema que nós temos? O que a gente precisa agora fazer com essa ferramenta? Né? Elas não fizeram a lição de casa antes, então elas não sabem nem o que, nem se aquela ferramenta tem aquilo que elas precisam, por melhor que ela seja, ela pode não ter. Eu já vi muito isso também, né? Chegou-se ao ponto, eu soube pelos bastidores, que eles precisavam justificar um quantitativo X de servidores para atender um novo concurso. Eles precisavam justificar que as demandas eram demasiadas e que o quantitativo atual não supria, né? Você não conseguia atender as demandas da sociedade. O que acontece? Eles não dispunham de um sistema que conseguisse emitir esses relatórios do quantitativo de mão de obra para o quantitativo de demanda que eram encaminhadas, né, diariamente. Então, olha o ponto que chegou, que você não conseguir utilizar a tecnologia a seu favor para você justificar, né, algo que você quer imprescindível, né? Daí o que acontece? Foi realizado o concurso bem abaixo, né, do quantitativo necessário e as demandas continuaram a aumentar porque era uma instituição que trabalhava com embargos, que a atividade finalística era justamente isso, né, a proteção, né, do patrimônio, e você continuou, e a sociedade não entende isso, que você não... eles querem que você realmente cumpra o seu papel, né? Não entende se não há servidores numa quantidade que consiga atender essas demandas, né? Então, é bastante complicado. Aí que eles foram correr atrás de implementar, né, verificar junto ao mercado, um software que pudesse atender, emitir esses relatórios, né, que pudesse justificar num concurso seguinte, né? Uhum. Então, isso que você está falando é uma outra questão muito comum, que é também não fazer a lição de casa, porque muitas horas, quando você está lá na frente, querendo tomar decisão e querendo ver um relatório, uma busca, né, encontrar os dados no sistema, você vai ver que você não tem o dado. Você vai ver que você não teve a preocupação de trabalhar esse input com a visão do output, né? Porque isso é fundamental também. Então, quando você está fazendo a gestão de dados, quando você está fazendo a gestão de documentos, e quando você está definindo o que você quer indexar naquele documento, você tem que saber o que o usuário vai precisar daquele documento, que tipo de dado vai ser relevante, que tipo de decisões a empresa vai ter que tomar lá na frente. Por isso que tem que ter esse alinhamento estratégico. Até tem uma outra questão também que é muito grave, que é o fato de que as empresas hoje, com essa dificuldade do cenário ser muito instável, né, e muito dinâmico, eu não sei que tipo de dado eu vou precisar amanhã, né? Eu ia comentar exatamente da necessidade de, antes de você iniciar o projeto, de você dizer, ó, estamos on, né, dar o go live do projeto, de você certificar de todas as pessoas estarem muito bem treinadas, principalmente esses administradores, né, essas pessoas-chave para esse tipo de projeto. Porque essas pessoas, elas acabam sendo aquelas que vão ajudar aquelas outras pessoas que têm dificuldade. Uhum. Então, nós, como esses profissionais de informação que somos, temos esse papel também de fazer a mediação, Sim, né? Então, sim. é muito importante o treinamento muito adequado para quem vai operacionalizar. Para o usuário geral, que vai só buscar um documento, usar ali uma tabela de dados, ele precisa saber e se sentir satisfeito naquilo que ele precisa. Sim. Mas é importante que aqueles super usuários sejam muito bem treinados. Sim. E outra coisa, né, conforme a fala do Wellington,
isso é uma falha de projeto, né? Esse tipo de coisa é muito ruim. Alguém disse que está te seguindo. Eu acho que é o próprio Wellington, que já disse que já. Não, é a Daiane já está Da te seguindo. Daiane. Então, essas falhas de projeto, geralmente, e assim, eu vou falar para vocês, talvez a Renata tenha mais experiência do que eu, mas com a experiência que eu tenho, é que a gente tem um problema muito sério no Brasil de comunicação, muito sério. Às vezes, as áreas não... Por isso, até queria enfatizar, em um dos slides da Renata, ela estava falando sobre a questão interdisciplinar, a questão de você estar junto de outras equipes, e tem muito esse problema das ilhas, né, dos silos, como a gente fala, os departamentos ficarem muito ilhados assim nas suas próprias, no seu próprio mundinho, e quando você faz isso, quando você vai botar um projeto desse de grande envergadura, de gestão de dados, gestão de documentos, gestão do conhecimento, né, gestão de informação, esses projetos são muito importantes para as instituições, são o core, né? Exatamente, você tem que comprovar e tem que documentar, né? É importante ter tudo documentado, tudo. Por isso que outros conhecimentos podem ser agregados como uma gerência de projetos, né? Para implementação. Né? Porque aí você faz a documentação da coisa antes de você dizer, antes de você dar o go live, né? Sim, e é o que você disse também, né? Eu acho que o nosso papel, ele é um papel de educador mesmo, sabe? Porque a gente tem a gente tem uma visão muito privilegiada, a gente não tem noção do quanto ela é privilegiada, porque é uma visão sistêmica, a gente trabalha com todo tipo de informação, com todo tipo de documento, com todo tipo de complexidade dentro das empresas, né? Em todas as áreas. Então, a gente tem a condição de olhar e perceber onde está a necessidade, onde está o problema, onde está a dificuldade, e fazer alguma coisa com isso, sabe? E buscar, né, orientar, e buscar ter um papel mais proativo, né? Porque, olha, todas as oportunidades que eu tive na minha vida profissional, elas foram inerentes da minha proatividade, sabe? Não tenha dúvida disso, porque são coisas assim que eu não me conformei, que eu fui atrás, que eu falei assim, olha, isso tudo bem que não é da minha área, mas eu estou vendo, eu estou percebendo que isso pode melhorar, que isso pode ser diferente, que eu posso contribuir, sabe? Então, algumas coisas vieram para mim porque foram percebidas em mim, e outras eu fui atrás porque eu percebi que eu podia contribuir. Né? Então, assim, tem uma coisa que eu escrevi até no meu Instagram hoje, né, para quem está me seguindo agora, que eu falei sobre, assim, sobre a multipotencialidade do indivíduo, sabe? Nós somos, assim, por formação, nós somos multipotenciais, né? Porque a gente trabalha com informação. Então, isso por si só nos dá uma condição muito especial, né? O pessoal da TI, né, por mais que tenha o próprio Alexandre, né, assim, também está um pouco na TI, a TI é a tecnologia, ela é infraestrutura, ela tem que prover a infraestrutura, né? Ela tem que cuidar dos sistemas, da rede, dos cabos, do backup. Agora, pergunta se a TI tem algum conhecimento de preservação de acervo digital. Pergunta se ela ouviu falar alguma vez sobre os 10 mandamentos da preservação digital, né, que Humberto Inarelli, lá da Unicamp, prega tão bem, né? Então, assim, eles não conhecem. Então, daqui a pouco e isso acontece, acabei de pegar alunos que têm microfilme, que têm CDs, e que não conseguem ver os conteúdos que eles têm nos computadores deles, porque eles não têm mais drive nem para abrir o CD, né? E por quê? Então, na hora de mudar hardware, mudar software, não se mudou a mídia, e aí não se consegue mais ler o conteúdo daquele documento. Então, a gente está entrando, não vou nem entrar nesse assunto, porque esse assunto é outro assunto, né? Mas, assim, um documento digital, se você não tem software, se você não tem hardware, você não tem o documento, né? Então, você está perdendo a memória, a gente está perdendo a memória digital do mundo. Quem fala muito nisso é o Vint Cerf, que é o vice-presidente da Google, né? Se vocês forem procurar artigos dele, vou botar o nome dele aqui para vocês, ó. É o Vint Cerf. Vint Cerf. Legal. Tá? Então, procurem artigos dele, ele vai falar sobre a obsolescência digital,
né? Então, ali você vai ver, assim, que a gente está entrando num momento onde daqui a pouco fala assim, meu Deus, não consigo mais, de onde que eu vou ver isso aqui? Né? A gente não tem mais, não consegue nem ver as fotos, né? As fotos nossas que a gente tira há 3, 4 anos atrás, cadê? Cadê? Justamente a gente está desenvolvendo desculpa interromper, a gente está desenvolvendo um projeto e justamente assim, um dos tópicos a gente aborda essa questão da obsolescência digital, justamente dessa questão da migração, né, da conversão do formato analógico para o digital. A gente previu justamente isso, que é importante, né, porque às vezes você tem um acervo de materiais a qual a tecnologia já está defasada e você precisa migrar porque as informações que estão contidas ali são necessárias para você tomar algumas decisões atuais, né? Sim, e você não tem isso, se você não troca do jeito que vai, né? Do jeito que a tecnologia, o hardware, né, a curva do hardware, ela está quase que vertical, né? Então, assim, a memória, a expansão, né? E a gente trabalhando com software as a service é outro problema também, né? Então, assim, por mais que você diga, não, mas se eu trocar o software, eu posso transferir, posso exportar, importar, mas não é bem assim, gente, não é bem assim, porque o ambiente é diferente, os dados são diferentes, né? As telas é diferente, o nome de campus é diferente, então você sempre vai ter alguma perda, não tem como, né? Então é um desafio, a gente está numa área de muitos desafios, né? E eu acredito que esse desafio agora da LGPD, da gestão de dados, frente à gestão documental para vocês, né? É o maior desafio que vocês têm pela frente, né? Com certeza. Eu ia comentar, eu tive uma experiência que foi de migrar o Live Link para o SharePoint. Isso foi um trabalho muito pesado, difícil, e um trabalho de $1 milhão. Esse foi o investimento, $1 milhão. E o grande barato desse trabalho é que eu pude ver na prática muitas dessas coisas que a gente fala aqui na teoria, interação de profissionais. Então eu tinha uma interação intensa com os profissionais de TI. E aí os profissionais de TI eram diversos, porque a gente fala TI, né? Você abre a caixinha TI, tem de tudo. Tem o pessoal da interface, tem o pessoal né, que no caso da arquitetura de dados, né? Você tem o pessoal que são o quality data, que é a qualidade de dados, entendeu? Você tem a parte de processo, né? E isso para mim foi tão enriquecedor, mas foi tão enriquecedor, foi tão bacana, e vou dizer para vocês, uma experiência única. O único projeto que ganhou o prêmio foi o nosso. Ganhou o prêmio na instituição, pois é. Porque era o único que andava, é o único que o cronograma seguia rigorosamente em dia. Então, para mim, foi uma experiência, assim, sabe, de você migrar de uma ferramenta robusta como o Live Link para um SharePoint, que para mim não é um SCM, mas é uma outra história. Nossa. Né? Enfim, para integrar SharePoint com o Kofax, porque o Kofax, a gente tinha o Kofax integrado com o Live Link, funcionava mil maravilhas, mas aí a Microsoft inventou que o SharePoint é um SCM, então as empresas todas migraram para o SharePoint, porque ela estava dando de graça o SharePoint para quem tinha o Windows Server, né? A Renata deve conhecer essa história. E aí a gente teve que migrar obrigatoriamente para o SharePoint. E aí foi uma confusão, mas a gente conseguiu cumprir e foi uma experiência assim fantástica de superação. Barreira do idioma, porque era uma equipe multidisciplinar global e tinha que falar com os indianos. Os indianos não falam inglês, é um inglês totalmente muito assim. Uma coisa é você ter que se comunicar em inglês. Exatamente. Uma coisa é se comunicar em inglês, outra coisa é comunicar em inglês indiano. Aí é um negócio assim. Foi então uma coisa de superação e a gente ganhou prêmio. Eu me lembro de ter ganhado, foi o meu melhor ano de desempenho, né, da empresa que passei. Que legal. Porque foi mesmo de superação mesmo. Os indianos têm fama, né, de serem ótimos programadores, né? Eles têm, né? Tem um amigo também que trabalhou com uma equipe indiana só de programadores também e falou isso, que
Lá a faculdade nessa área é maravilhosa, né? Sim. Muito Inclusive, legal. as melhores mentes não ficam na Índia, né? Elas vão para os Sim, MITs da vida, né? sim. Eles não ficam na Índia, porque a Índia tem um O problema. próprio Google, né? O Google Sim, tem umas boas cabeças indianas lá sim, no Red lá, né? sim, Bem sim. legal. Muito bom. Pessoal, e aí, mais alguém quer fazer algum comentário, quer fazer uma pergunta para a Aproveitem, estou Renate? Eu aqui. acho que o debate aqui está bem bacana, acho que vários temas interessantes aqui foram tratados, suscitados aqui pelo colega Eliton, complementados pela Renate, por mim também. Mas e aí, alguém mais quer fazer uma colocação, pergunta, dúvida? Vamos lá, aproveita esse momento, acho que é um momento bacana da gente explorar questões que a gente tem. Vocês estão com projeto de LGPD já nas empresas? Estão trabalhando juntos ou não? Ou estão trabalhando só com documentação, com arquivo e não estão. Alguém quer comentar? O Tem algum... trabalho que eu mencionei é dessa disciplina do professor Alexandre. Tá. É. Eu digo assim, nas empresas, assim, se vocês já estão com algum projeto próximo da LGPD, próximo dessa área de gestão de dados, né? Se vocês já conseguiram se aproximar dessa área nas organizações onde vocês atuam. Se é que tem essa área também, né? Porque muitas empresas também não têm essa área está na TI. Esse é um grande problema, né? Isso aí Sim, vai dar, isso aí. Inclusive a própria lei LGPD, não sei se vocês já leram a lei, mas eu recomendo que leiam a lei, tá? Entrem lá no site do Planalto, não leiam a lei na internet em qualquer site. Vão no site do Planalto, na fonte primária, porque a lei tem alterações, tá? Sim, Então, ali ontem, inclusive, eu estava lendo a lei. legal. Né? Então, assim, vejam aonde impacta, leiam o artigo 5º, vejam o artigo 19, reparem onde ela fala dos documentos físicos, documentos digitais, ciclo de vida de dados, tá? Então, reparem, pesquisem, né? Porque tem algumas dissertações e teses de doutorado já nessa área de LGPD e gestão documental, tá? Então, eu quero comentar uma coisa, desculpa te cortar, Renate. Eu tenho Imagina. um artigo que eu escrevi com outras duas colegas que unem gestão de documentos e LGPD. Eu vou compartilhar com você depois, tá, Renate? E onde está esse artigo? Que eu pesquisei muito esse tema e não vi esse artigo. No último número da revista Acervo, do Arquivo Nacional. Vou Ah, mandar o link aqui, ó. porque eu acabei de escrever assim, inspirada por essa aula Aham. que você me convidou, eu escrevi também um artigo que está indo para o ar amanhã. Ah, E legal. ele chama, não vou nem ver o título do seu, vamos ver se é o mesmo título. Não, o Ele título do chama. meu é Reflexões sobre a contribuição da gestão de documentos para programas de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Não, o meu não chega a tudo isso. O É, meu é a bonde. LGPD e a gestão. Não, tipo assim, não dá mais para fazer um projeto único. Considere a LGPD e a gestão documental como um projeto único na empresa. Uhum, É esse o título. E aí eu legal. falo de várias coisas que eu falei aqui, mas vou um pouco além, dou algumas Sim, dicas também interessantes. Vai para o ar amanhã. excelente, excelente. Legal, muito bom. Dá uma lida depois e me fala o que Vou você... ler, vou ler. Vou É, ler e vou colocar como referência lá também, né? ótimo, Porque legal. ainda não foi para o ar, né? Beleza, beleza. Então, gente, então mais alguma questão que queiram falar, queiram comentar? Eu tenho uma para Diga. você. Enquanto você falava, eu fiquei pensando numa coisa. Bom, considerando a sua experiência, e que, por exemplo, você trouxe essa abordagem da LGPD para nós aqui, mas eu entendo, eu vejo assim, que a área do direito e a área da TI meio que abocanharam, né? Meio que assim, elas tomaram conta. Na minha visão, a LGPD não é só TI, não é só direito. Tem a contribuição de nós, profissionais da informação. Como é que você projeta, como é que você vê
essa nossa inserção nesse cenário da LGPD, da necessidade de adequação? Essa é uma pergunta, né? É uma pergunta mais geral nessa temática que você trouxe para a gente. Como é que você observa? E aí, em decorrência dessa, você já viu ou já sabe de projetos onde esse conhecimento seu e de outros colegas, bibliotecários ou arquivistas, já está sendo aplicado na prática? Então, Sim, fala para a gente esses sim, dois tá. aspectos, por favor. Tá. Bom, o que eu acho assim, a primeira pergunta, como que a gente pode aproveitar esse momento, né? O cavalo está passando na frente aqui, né? Uhum. Então, tá montado no cavalo o pessoal do jurídico, o pessoal da TI. Como é que você vai montar nesse cavalo também e vai pegar a carona? Você vai ter que pular em cima do cavalo, não tem outra forma, tá? Porque você não é visto como, né? O pessoal da informação não é visto como uma área crucial, porque não é uma área padrão da empresa, assim, uma área assim, Uhum. tradicional da empresa. Então, você tem que abocanhar essa oportunidade, você tem que mostrar o conhecimento e você tem que fazer o seu endomarketing na empresa, sabe? Para Uhum. você conseguir entrar nesse universo, porque você só vai ser visto, sabe assim, só é lembrar, só é visto quem é. Como é que é? Só é visto quem é. Não, não Só é é essa. visto quem só é lembrado. Como é que é? Lembrado? Não. Só é visto quem é lembrado, exatamente, é isso, né? Só é visto. Então você está ali, né? Você está Não ali é lembrado pertinho. quem é visto, né? Só é lembrado quem é visto, né? Exato, isso aí. Você está ali Obrigado. naquele do seu cantinho trabalhando, está ali no arquivo, trabalhando. Ninguém vai olhar para você e vai dizer, nossa, é ele aqui, ó. Puxa, ó, é o Wellington que está fazendo pós, o Wellington que está fazendo esse curso, o Wellington que está manjando de LGPD, ele que tem essa visão da informação. O jurídico não sabe nem o que é dado mestre. Não sabe, gente. Não sabe o que é, não tem essa visão, né, sobre essa diferença de gestão de dados. Ele não sabe. Eu fui fazer respondendo já a segunda pergunta até, né? Eu fui fazer um projeto numa empresa, a empresa me contratou para fazer uma taxonomia dos painéis de BI, né, para fazer a camada de BI sobre os dados da empresa, né? A pessoa que era responsável da área, ela era da área de inovação. Mas por que ela me contratou? Ela me contratou porque lá na filial deles de Belo Horizonte, eles tinham tido um projeto onde o bibliotecário foi o líder daquele projeto, e o projeto deu super certo, e ela falou, não, nós precisamos de um bibliotecário aqui, né? E aí, então, ela me chamou para fazer a taxonomia, né, dos painéis, porque você tinha que criar vários indicadores, né, para conseguir ter as visões, né, dos dados da organização, né? Então, os indicadores que os diretores precisavam cruzar. E aí, o que aconteceu? Só que eles não conheciam o DMBOK. Eu que levei o DMBOK para dentro da empresa, uma baita de uma empresa. Eles compraram o DMBOK. No dia seguinte foi uma coisa incrível, o pessoal passando o DMBOK de um para o outro, assim, Olha que né? legal, O olha que legal. framework da Dama circulando pela empresa, né? Uhum. Gente, precisamos ver isso, precisamos olhar isso, né? E de repente, assim, quando eu vi, eu já tinha até montado uma palestra do diretor de governança de dados do Itaú para dentro da empresa, para passar a cultura para a diretoria, sabe? E uma coisa que a empresa nem imaginava. Olha que bacana, gente. Escuta isso, gente, com atenção. Conhecimento é tudo. Sabe? Então, assim, poxa, você tem um conhecimento que às vezes você fala, mas isso aqui eu sei, mas e daí que eu sei, né? Onde isso vai me levar, né? E assim, de repente, se você solta a coisa certa na hora certa para a pessoa certa, você de repente falou, opa, esse cara, né, não é só o arquivista aqui, não, né? Ele não está só no Exatamente. arquivo. Então, hoje eu tenho visto empresas, né, que estão com uma visão multidisciplinar, que estão montando comitês, mas ainda não são muitas, Alexandre, ainda fica. Se você vai contratar uma consultoria de LGPD, você vai vir um bando de advogado aí na tua empresa Sim, querer é ditar as verdade. regras. Aí o que acontece? Aí ele não vai conseguir implantar nada, e aí ele vai deixar recomendações.
Nossa recomendação é que você resolva isso, isso e isso. Aí ele vai embora, você pagou uma baita grana para ele recomendar, entendeu? Uma lição de casa você já devia ter feito, entendeu? Então, antes de você ter contratado. Então, assim, então, o que tem acontecido muito é isso, as empresas elas não estão fazendo a lição de casa, elas estão achando que a empresa de consultoria que elas vão contratar é que vão fazer. Só que elas é que têm que fazer, porque a estratégia está dentro da empresa. Você não vai contratar ninguém para definir a sua estratégia. Você falou tudo, porque eu participei de um projeto de comissão interna para se adequar à LGPD, e veio uma equipe de advogados para falar para a gente. Eu falei, mas espera aí, gente, está tudo errado, já começou errado, na minha opinião, né? Justamente por conta, não só da minha opinião, é exatamente esse tipo de crítica que você acabou de fazer. Porque você já começa, os caras vão aqui, nada contra os advogados, né? Mas vai vir aqui, mas aí vocês vão me desculpar até o tempo que eu vou falar, mas vai vir uns engravatados aqui, aí vai falar um monte de juridiquês, ninguém vai entender nada. Mas é por conta dessa postura, Alexandre, que você está falando, né? De cada área achar que é a sua área que resolve. Exato, né? exato. A gente não pode ter essa postura. A gente tem que ter uma postura, uma visão multidisciplinar. A gente sabe que a gente precisa do usuário para poder fazer uma boa indexação. A gente não entende de todos os assuntos. Então, isso é uma questão da gente saber qual é o nosso papel ali no projeto. Cada um tem um papel. Claro. Então, assim, e não é vergonha você ter dúvida, e não é vergonha você não saber, e também não é vergonha você errar, sabe? Claro. O que é assim, o que é muito complicado é você fazer uma coisa que você não sabe, sem perguntar para ninguém, e aí dá caca, e aí você vai ter que pagar o preço disso. Então, muita gente acaba perdendo oportunidade, perdendo emprego, perdendo, né, a consultoria, por postura, por uma questão pessoal mesmo, sabe? Interpessoal, dificuldade, né, de enxergar isso, né? De chegar, opa, pera um pouco, eu cheguei aqui, mas agora eu preciso, né, me articular, preciso me juntar com as pessoas, preciso entender dessa área, preciso trabalhar junto com essa outra área, né? Então, Perfeito, isso é fundamental. Ótimo, perfeito. Tá? Excelente. E aí, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Fale agora ou cale-se pelo resto do dia. Não para sempre, o resto do dia. Não, vocês podem me mandar mensagem lá no meu, aqui na... Eu vou mandar, não sei se você pode mandar para eles, eu te mando amanhã o PDF da Sim, apresentação, sim. tá? Aí vocês... Desculpe, ao fim de toda a aula, os materiais são colocados para referência no sala de aula. Então, tanto essa aula gravada como o seu PDF vão estar lá. Tá, te agradeço. Vou mandar para você depois, para você poder disponibilizar para todo mundo, né? Que alguns não assistiram e outros estão aí com... Então, aproveitando aqui o ensejo que... acredito que já não há mais perguntas, nem dúvidas, nem, enfim. Quero comentar com os alunos. Bom, queridos, a gente está na reta final da disciplina. Nós temos mais uma aula que será de segunda-feira que vem. Eu convido vocês, da qual nós também teremos mais uma palestra, que vai ser sobre preservação digital, tá bom? Então, acho que é um tema que casa com esse, de alguma forma, complementa, inclusive, Renate, em alguns momentos da fala dela, ela comentou aqui sobre preservação digital. Nas aulas que tivemos sobre ECM, sobre ARC, MOREC, sobre DOD 5015-2, a gente também tocou um pouco nessa coisa de banco de dados, enfim, a gente tocou nessa coisa de preservação. Então, eu penso que é uma excelente oportunidade, um profissional renomado, que é o Henrique, que vai falar com a gente, tá? E que tem uma experiência, um alto gabarito nessa área de preservação digital, com muitas publicações. É da Unesp, da Unicamp? Não, ele é do Rio Grande do Sul, Henrique Machado. Que legal. Ele é arquivista se eu não me engano, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele é especialista, ele tem um mestrado em patrimônio cultural e especializado nessa área de preservação digital. Que bacana. Então, inclusive, Renato, se você quiser, se puder legal, e quiser estar com a gente, mando sim, é o mesmo link.
É o mesmo link Ah, que você tá. recebeu. Se Quando vai quiser, ser? Que dia? segunda-feira que vem, no mesmo horário, Ah, mesmo horário. 7h30 Perfeito. da noite, tá bom? Tá, 7h30 para nós, 6h30 para Manaus. tá ótimo. E aí, gente, eu fico aguardando também o trabalho final de vocês, né? A segunda avaliação que vocês estão montando aí para. Eu já disse para vocês que prova não prova nada, por isso que eu peço sempre um exercício de reflexão e baseado no conteúdo da disciplina. Então, eu não espero que vocês estejam sofrendo para fazer, que vocês se divirtam, né? E que tenham aprendido, carreguem conteúdos daqui para a vida de vocês, né? Para a vida É, profissional e também, por que não dizer, para a vida pessoal de vocês. sim, Renate, eu estou muito grato, legal. muito feliz de você ter aceitado esse convite. Muito obrigado mesmo a gente ter estabelecido essa ponte. Sim. Muito obrigado pelas ideias que você trouxe, pelos conceitos, pelas aplicações, os exemplos de vida prática que você tem, que são muitos. Uhum. Agradeço muito aqui em nome da UFAM, da disciplina. Penso que enriqueceu muito para nós. Está coroando assim, acho que um semestre um pouco corrido, Sim, por conta dessa situação que nós estamos vivendo, mas tem coisas boas, sim, e lições a serem tiradas. com Te agradeço muito. certeza. Gente, alguém tem alguma objeção de eu colocar um print screen no meu Instagram? Posso colocar? Tranquilo? Se alguém não quiser, pode Tudo bem. falar. Tá tudo bem? Tá bom. Então, vou colocar lá divulgar minha Maravilha, aulinha aqui, tá bom, gente? perfeito. Então, boa noite para vocês, foi um prazer. E contem comigo, podem interagir comigo lá que eu respondo. Qualquer Aham, dúvida, qualquer conteúdo, e mando para o Alexandre a apresentação, então, para vocês perfeito. poderem aproveitar, tá? Ótimo. Boa noite para vocês, boa noite mais uma vez. Obrigada, Alexandre, e ficamos em contato, Muito Boa noite, obrigado. obrigado. tá? Boa noite, Boa gente. noite. Obrigado, gente. Obrigado pela presença de vocês. Uma boa noite, viu? Lembrando, então, semana que vem, preservação digital. Compareçam. Um grande abraço.